Nós vamos para a nossa 15ª catequese, Doutrina Social dos Padres, inspirado no livro de Dom Fernando Antônio Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. Minha gente, eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu estou encantado com aquilo que eu estou lendo. Dom Fernando, como é bom a gente poder ter esse encontro com a palavra de Deus, esse encontro com os homens místicos da nossa história e, de forma especial, os padres dos primeiros séculos. Exatamente, mas minha saudação fraterna, amiga, a você que está participando. Bênçãos de Deus. E realmente os padres da igreja, os primeiros grandes escritores, pensadores da igreja, nos iluminam e trazem uma riqueza espiritual enorme. Eu estou, assim, me referindo agora a São Basílio Magno, por exemplo, São Jerônimo, São João Crisóstomo. Olha o que está escrito na página 275. São João Crisóstomo, se por um lado admitia claramente a posse legítima de bens obtida pelo trabalho, reverberava enfaticamente contra a posse desonesta praticada pelos ricos cidadãos de Antioquia, lembrando-os que a terra fora destinada a todos. Isso é muito forte. E nós, quando vemos isso no 4º século, nós dizemos, e até hoje nós estamos ainda com as mesmas questões. Questões mal resolvidas. Mal resolvidas, exatamente. Não é pecado ser rico, mas é pecado ser rico de forma desonesta. Desonesta. Reverberava contra isto. Portanto, ele era realmente duro para com aqueles que desviavam o dinheiro ou que não aplicavam devidamente o que tinham recebido em benefício dos pobres, dos pequenos. Bens materiais, inefável bondade do Criador. Olha que interessante. Os bens materiais, por que eu estou frisando isso? Porque houve uma época também que a gente ficou com uma certa, assim, um certo peso na consciência de ter dinheiro. Porque parecia que ter dinheiro estava muito associado ao mal, ao pecado. Tanto assim que alguém pedia desculpa por ser rico, não é? E às vezes condenava até, de certa maneira, os ricos, generalizando todos. E trabalharam, ou tiveram também o resultado dos seus parentes, dos seus pais, família, herança, né, no fundo. Por outro lado, São Basílio diz assim, há também os ladrões da sociedade. Mas isso está ligado a algo muito importante. O quê? Uma carestia que havia profunda lá nessa ocasião, a seca, região árida, e, portanto, o sofrimento. E muitos auxiliavam. E ele, então, fala daqueles que desviavam. E eles são sacrílegos. Esses que não utilizam devidamente o que receberam em benefício dos que lá estão sofrendo. Olha a frase que está no livro de Dom Fernando, na página 276. Por ocasião de um período de grande carestia, o mesmo Basílio confessa serem sacrílegos, homicidas, aqueles que não socorrem os que morrem de fome. Em verdade, quem pode remediar o mal dos famintos e por avareza não oferece o seu socorro, com justiça pode ser condenado como homicida. Veja que como eles eram severos, diretos e não tinham receio de dizer o que era de fato a doutrina, a mensagem, e correspondendo evangelho, os ensinamentos do Senhor com a vida prática em cada tempo e naquele tempo. Ô Dom Fernando, mas isso está mexendo comigo com uma coisa muito concreta, muito prática. Eu não posso estar acomodado diante da realidade que a gente vive, por exemplo. Eu tenho que fazer caridade, se eu posso, eu tenho que ser generoso e sensível à dor, ao sofrimento daqueles que estão ao meu lado, daqueles que estão distantes. Exatamente. Não podemos ficar indiferentes, né? Como diz São Basílio, seriam sacrílegos, seriam pessoas homicidas, porque indiretamente estaria sacrificando a vida daquelas pessoas.
A igreja tem assim um papel muito importante na sociedade nesse sentido de despertar também a consciência para a solidariedade. Solidariedade, a responsabilidade que todos temos na sociedade de olhar por aqueles que não têm ou que sofrem, os pobres, doentes. São Basílio, não se esqueça, quando nós refletimos sobre São Basílio, ele fundou uma cidade, a Basileia, que era a cidade para acolher os pobres, os viajantes, aqueles que nada tinham. E, posteriormente, o que ele fez? Deixou sua casa e foi morar lá com eles. Essa foi a nossa 15ª catequese, Doutrina Social dos Padres. Ô, gente, isso que nós estamos falando não tem nada a ver com a ideologia disso ou daquilo. Não tem nada a ver com ideologia, tem a ver a partir do Evangelho. Cristianismo. O cristianismo, a partir da fé. Recado dado. Inspirado no livro de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos. Em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer? Agora nós vamos receber a bênção. Eu tenho aqui um copo de água que depois a gente vai aspergir aqui o nosso estúdio. Eu vou pedir essa delicadeza. O senhor pode fazer isso depois para a gente aqui? Pode ser? Não. Então pegar uma florzinha que nós temos aqui, né? E com uma florzinha, né? O senhor pode aspergir. Então, mas vamos abençoar primeiro e também abençoar a água, o terço, a carteira profissional, um objeto religioso que você tem aí na sua casa. E até os remédios também, os remédios que você tem, vamos pedir a benção. Hoje eu falo a benção de São Francisco. Ótimo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, rogai por nós. E que Santo Antônio também interceda por nós, né? E afastem-se de nós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.